Então, voltando, só iniciando. Hoje é um relato muito conhecido, 1 Samuel capítulo 25. É uma narrativa impressionante do escritor, mas essa narrativa pode nos enganar quanto ao ensino do nosso texto. É um texto, por ser conhecido, ele já vai com certos olhares para o texto. E precisamos pensar qual é o ensino deste texto para nós. Vamos lembrar então quais foram os últimos passos aqui de Davi e Saul, né? Saul está perseguindo Davi, Davi está em fuga de Saul já há muito tempo. Ele vai lá com Aimeleque, o sacerdote, depois Saul sabe disso, Doeg mata, lembra? Entra na cidade de Nob e mata muita gente. É isso aí? E mata muita gente, uma carnificina ali em Nob, porque ajudaram Davi, não é isso? E Saul continua perseguindo Davi, Davi continua fugindo, vai para os filisteus, né? Depois vai para uma caverna, depois vai para Edom, ou vai para Moabe, depois volta, fica ali escondido, e Saul perseguindo. Saul não sabe reinar, Saul só sabe perseguir Davi, é isso que ele quer fazer, é só isso que ele sabe fazer, ele quer matar Davi. E aí nós chegamos no relato mais recente, no qual Davi livra a cidade de Keila, ele livra aquela cidade. Davi e Jonatas renovam sua aliança. Depois tem os Zifeus, lembra disso? Os Zifeus lá no deserto de Zif, na terra de Zif, querem entregar Davi com medo de Saul, mas o Senhor protege novamente Davi naquela montanha que ele é cercado. E aí vem uma notícia: os filisteus estão atacando. Aí Saul desiste e vai embora para proteger Israel, uma situação que ele não faria, mas ele faz, né? Então Saul faz isso, mas depois ele volta logo a perseguir Davi. Ele sabe que Davi está no deserto de En-Gedi, e é de onde começa também aqui, de onde termina a história da semana passada, do capítulo 24. E ali Saul vai atrás de Davi, e ele prepara os seus melhores homens, 3.000 homens, para ir atrás de Davi. E é o episódio da caverna, onde ele vai fazer suas necessidades. Davi está lá. O que acontece nesse episódio? Vamos lembrar que é importante isso. Os homens de Davi falam: vai, aproveita, olha a oportunidade, a porta está aberta, está tudo pronto para você matar, chegou a hora. E Davi fala: não, eu não vou fazer isso. Ele se restringe porque ele tem temor. Eu não vou matar, eu não vou assassinar alguém, não vou fazer isso. E aí ele corta um pedaço da capa, Davi vai embora. Quando ele está longe, seguro o suficiente, Davi grita para ele, explica tudo. Tem um relato muito bonito de Davi ali, um dos maiores relatos de Davi registrados. Essa palavra dele é Saul. E Saul reconhece que ele é um homem bom, que Saul quis fazer o mal, que Davi não quis se vingar. E assim termina o capítulo 24. Saul aparentemente está de bem com Davi, mas não o chama para ir para o seu palácio. Você aí, eu aqui, mas eu entendi que você é o futuro rei, eu entendi que você é melhor do que eu, é mais justo do que eu. E então eles se separam, fazem uma promessa ali, né, uma aliança, que Davi vai proteger a descendência de Saul. E então Davi volta para lugares seguros. É assim que termina. Então, o relato de hoje vai começar com o término desse capítulo 24. É muito importante para a gente começar esse capítulo, então a gente perde o ensino do texto. Nós vamos entender por quê. Nesse texto de hoje a gente vai ver personagens, né? Um homem maluco, uma mulher sábia. Então, rapidamente, hoje nós vamos tentar ver lições de moral. Isso é o que a nossa cabeça vai. Não que esteja errado você entender assim: puxa, eu devo ser como Abigail, puxa, eu não devo ser como Nabal, né? Eu entendo que isso pode ser tirado do texto como aplicação, mas a questão para a gente aqui é: será que é isso que o texto está dizendo? Será que é isso que o texto está nos ensinando? Nossa, deu uma loucura aqui. Deu? Deixa eu ver. Está escrevendo sozinho. Bom,
Então começa o texto dizendo assim: faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. O autor começa dizendo que Samuel morreu. Samuel faleceu, tá? Então a morte de Samuel marca aqui o fim de uma era. Samuel foi o maior líder de Israel, sucessor ali depois de Moisés e Josué. Ele é o maior, não tem outro como Samuel até aqui, tá? Mas ele foi quem ungiu Saul, ele foi quem ungiu Davi. E a morte de Samuel nos diz o quê? Bom, as palavras que ele disse estão ditas. Ele é um porta-voz de Deus, ele é um profeta de Deus, ele é a boca de Deus para o povo, e ele morreu. Então as palavras que ele disse estão ditas, não dá mais para atualizar nada. O Senhor, por meio de Samuel, não vai mais falar, por meio de Samuel. Samuel está morto. Claro, aqui o texto está dizendo, todos aqui não é literalmente, assim, as tribos de Israel foram representadas para prantear Samuel, a última homenagem, e eles pedem para ser sepultado em sua casa, no seu próprio lar, em Ramá, lá em Efraim. Então, é curioso, Samuel morre logo depois ali que Saul diz a Davi: é você o próximo rei, eu reconheço isso, depois do que você fez. Então é importante, Samuel morre, ou seja, as coisas estão postas. Sim, Davi é o próximo rei, Saul reconheceu isso e Samuel morreu, tá? Davi foi prantear Samuel lá? Não, Davi não foi prantear Samuel. Davi tem que se proteger. É bem possível que Saul tivesse seus espiões lá, está próximo de Saul. Davi vai para um deserto no sul, tá bom? Davi sai do seu lugar seguro e vai para o deserto de Parã. Aí, alguns manuscritos, irmãos, desse Parã traz outro nome, que é Maom. Tá? É um lugar de refúgio ali próximo ao Mar Morto. Nós vamos lembrar onde Davi está. Olha só. A semana passada, o último capítulo, Davi está aqui, em En-Gedi. Tá? Nós não temos a relato de Maom, onde é exatamente, mas é uma região por aqui, próxima de Hebron. Davi está por aqui. Lembra que na tribo de Benjamim, aqui por aqui está a cidade de Ramá, onde Samuel foi enterrado. Tá bom? Davi está por aqui. Ele vem para cá, para esse deserto, para essa região mais do sul, mas ainda no deserto, na tribo de Judá. Então alguns manuscritos trazem a palavra Maom e não Parã. Ok, Samuel morreu, as coisas estão postas. Davi é o sucessor, foi ungido. Saul reconheceu isso no último relato. Não tem mais revelação de Deus por meio de Samuel. As palavras estão ditas. E então começa a nossa saga. Havia um homem em Maom, naquela região, dali onde Davi está, onde Davi desceu, que tinha suas possessões no Carmelo. Esse Carmelo aqui também é nessa região, tá? Há uma Carmelo na tribo de Judá. Não confunda com o Monte Carmelo lá de Elias, que é lá no norte. Tá vendo lá em cima, no norte? Aqui foi onde Elias fez aquela bagunça com a de Baal. Isso é Elias. Há uma Carmelo na tribo de Judá, que é nessa região aqui, próxima de Hebron, próxima de En-Gedi, tá bom? Então a gente tem isso, cidades com o mesmo nome em lugares diferentes. Então essa Carmelo aqui embaixo. O homem abastado tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Então esse episódio ocorre nos arredores de Maom. Pergunta: você se lembra se Maom foi um lugar já mencionado? Se você não se lembra, a resposta é sim, Maom já foi mencionado. 1 Samuel 23, versículo 24. Então se levantaram eles e foram a Zif, à frente de Saul. Davi, porém, os seus homens estavam no deserto de Maom. Tá? Então, Davi já esteve em Maom com os seus homens. Irmão, lembra? Davi é um homem conhecido, ele já esteve em Maom. É uma cidade próxima ali. Não é uma pessoa desconhecida em um lugar desconhecido. Tá?
Estou apertando essa que está... desculpa, irmão, está confuso. Então, esse acontecimento começa na época da tosquia das ovelhas. Isso é importante porque é uma ocasião de festa, onde os donos das ovelhas tosquiam as suas ovelhas e veem o resultado do seu rebanho, quantas cabeças eles têm. É uma época de festa, de contagem do seu rebanho, de comemoração. E o texto diz, o versículo 2 diz que ele era abastado, era alguém rico, de posses. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava lá tosqueando as pessoas, ele sabe a contagem. É alguém de muita posse. Esse é quem? Não temos o nome dele ainda, certo? Curioso. O autor nos dá primeiro características materiais dele, não dá um nome. Isso é importante. 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Olha só. Havia um homem que tinha tanto, era abastado. Ele era Nabal. Sua mulher era Abigail. O nome já é dito logo dela. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Nabal significa tolo, tá? Insensato, louco. É esse o significado. Possivelmente aí os estudiosos dizem que não foi o nome que a mãe deu para ele, pode ter sido, mas pode ter sido um codinome que se tornou dele, tá? Isso não é dito aqui, mas está dito, ele era chamado de Nabal, tolo, né? Se uma mãe daria uma criança, que tolo, vamos dar um nome de tolo para ele. O Salmo 14, no versículo 1 diz o tolo em seu coração. Conhece Salmo? Não a Deus. A palavra ali é Nabal. Diz Nabal em seu coração. Não, a palavra é tolo, insensato, louco, tá? E a gente vai ver que Nabal cumpre isso ao pé da letra, né? Abigail, o nome dela é Meu Pai é Jubiloso. Esse é o nome. E a palavra que descreve ela é sensata, é uma qualidade moral. Ela não só é formosa externamente, mas ela é formosa internamente. Ela moralmente é uma pessoa correta, tá? Enquanto ele é mau, ela é de bom entendimento. Contrastes aqui, impressionante contraste, né? Então, o autor quer nos contrastar as coisas aqui, mantenhamos atenção com isso. E ele é da casa de Caleb. Quem era Caleb? Um dos dois que decidiu entrar, não é? Ou seja, ele tem uma ascendência muito forte, homem fiel a Deus, a casa dele é uma casa importante. E se você lembrar de Josué compensa Caleb com Hebron, está ali próximo. Hebron é dada a Caleb, então ele tem nome, uma família importante por trás dele, um nome de alguém fiel a Deus, ele tem muitas posses, ele é rico, extremamente rico, mas ele é tolo, ele é duro, ele é rude, apesar de tudo isso, tá? Como é que Nabal casou com Abigail? O que vocês acham? Arranjado. Só pode ser. Imagina o pai dela falando, filha, tem um cara aqui, você vai casar com esse cara. Olha, é rico. Arranjado, casamentos arranjados. Então, possivelmente, o casamento arranjado, porque são pessoas completamente opostas, né? Não era assim. Até hoje é isso. Isso, até hoje em muitos lugares tem. Em muitos lugares que ainda é assim. Estou apertando. Então, tudo bem? Estamos apresentados aos personagens, tá? 4. Davi estava onde? Em Maom, deserto de Maom. Onde é Maom? Onde Nabal está com as suas ovelhas tosqueando, ele é rico, todo mundo conhece ele ali. Davi já esteve em Maom. Davi não é desconhecido ali. Toda a história se passa na tribo de Judá, naqueles arredores. Caverna de Adulão, tudo isso está ali. As notícias correm. Davi, então, ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, Davi recebe essa notícia, Nabal está lá tosqueando as ovelhas dele, enviou 10 moços
E eles disse, tá aí, né? Subam ao Carmelo, subir a ordem, subam ao Carmelo, ou seja, uma região mais alta. Vão a Nabal, e a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. Então, tempo de tosquia, acontecimento festivo, ocorreria aí na primavera. Davi tinha alguma esperança em falar com Nabal, tá? A gente vai ver já por quê. Então, vão lá, 10, ele pega uns delegados dele, dos homens que estavam com ele, 600 homens, lembra disso? Vamos lá, falem com ele, eu estou sabendo que ele está aqui, em meu nome, cheguem em meu nome, ó, estamos aqui em nome de Davi. E eis aquele próspero, Davi sabe quem é. Paz seja contigo e tenha paz a tua casa e tudo que possuis tenha paz. Paz, 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 né? Quando o autor hebraico quer frisar alguma coisa, o que ele faz? Repete, Deus é santo, santo, santo. Paz contigo, paz com a tua casa, com os teus, tudo que você possui tenha paz. É o shalom aqui, a palavra é shalom. Então os 10 moços de Davi, em nome de Davi, dão essa saudação muito comum, essa saudação convencional. Davi quer o bem, não está invejando aqui. Davi está dizendo paz para vocês, para você, Nabal. Veja, ele não está lidando com cananeus aqui, com edomitas, com moabitas, ele está lidando com um hebreu. Paz a você. Vamos lá. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Então veja, Davi fala, eu sei que você tem tosqueadores, você tem funcionários. Os teus pastores dessas ovelhas estiveram conosco quem? Com os homens de Davi. Nenhum agravo lhes fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Ou seja, região onde os pastores vão levar suas ovelhas, tinham vizinhos. Davi, com seus 600 homens, todos ali, um bando de fugitivos, estavam ali. E eles não fizeram nada com o rebanho de Nabal. Eles não fizeram nenhum agrave, nenhuma coisa eles sentiram falta. Nós não pegamos nada de vocês. E seria fácil, certo? Davi era um guerreiro, tinha a espada de Golias com ele, os seus homens também eram minimamente preparados, porque já tinham algumas batalhas aí como experiência, e contra pastores. Então, queremos comer um churrasco hoje, olha lá, nosso vizinho ali está tosqueando, vamos pegar. Aqui é Davi, pode dar. Eu falei, nós não fizemos nada, nós protegemos você, ou seja, você tem um bom vizinho, poderíamos explorar vocês, a propriedade dos seus tosqueadores. Não, nós nos restringimos para sermos bons vizinhos, uma boa vizinhança. Veja, ele não só não rouba, ele oferece proteção. A gente vai ver isso depois numa outra fala. 8. Pergunta aos teus moços, Nabal, e eles te dirão isso. Achem mercê graça, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Então, Nabal, que os meus moços que estão falando com você agora, achem favor diante de você. Olha como Davi está se colocando abaixo, ele está se humilhando aqui, ele está se colocando, não é? Achem os meus moços mercê diante de você, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho. Olha só o termo. Eu estou me submetendo a você, eu sei quem você é, você tem posses aqui, qualquer coisa que tiveres à mão. Então Davi e os seus homens estão precisando de quê? De refeição. Veja, eles são pessoas que não têm lugar, eles estão fugindo. Eles conseguiram alguns rebanhos lá da cidade de Keila, dos filisteus que eles mataram. Lembra que eles ficaram com rebanhos? Devem ter comido tudo já, 600 homens. Imagina alimentar 600 homens em deserto, precisa de comida. E Davi está esclarecendo o que para Nabal? Nós poderíamos ter pego, nós poderíamos ter sido maus vizinhos, nos aproveitar de vocês da fragilidade. Não fizemos, ao contrário, protegemos. Agora, achem graça diante de você, dos meus servos, e nos dê alguma coisa. Época de tosquia, época de festividade, de comemorar os rebanhos. Então, apesar de tudo isso, Davi tinha necessidade. E considerando a maneira que ele tinha tratado os pastores de Nabal, qual é a ideia dele? Por que não ele me recompensar com algo? Eu o protegi. Ele tem condição de ser generoso. Davi está numa linguagem muito de negociação, mas muito pacífica, de submissão aqui. E a expectativa de Davi era lógica.
qualquer homem com 3.000 ovelhas e 1.000 cabras poderia dar alguma coisinha para alimentar alguns homens que fizeram o bem para esse homem. Não só não roubaram, mas protegeram de outros também. Uma cortesia. 9. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas as palavras, em nome de Davi, aguardaram. Então Davi manda esse recado, os moços chegaram a Nabal, em Maom, falaram tudo para ele, e Nabal os deixa aguardando. Então, esse aguardar é interessante, eles aguardaram. A gente vai ver que já a Abigail apressadamente toma posturas. Aqui Nabal parece que deixa esperando esses homens. Mas ele responde, 10, respondeu Nabal aos moços de Davi e diz: quem é Davi? Gente, e quem é o filho de Jessé? Já ouviu isso na boca de alguém antes? Filho de Jessé? Quem fala de Davi como filho de Jessé para mostrar desprezo? Saul e Doeg já falaram isso. Temos um novo Saul aqui diante de Davi, certo? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ou seja, não tem ascendência nenhuma. Quem é esse? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Olha só, Davi é um fugitivo de Saul, é um cara que abandonou o seu senhor. Ele sabe quem é Davi, sabe? Nabal? Ele sabe que é filho de Jessé. Maom está ali, aconteceu muita coisa ali. Davi está com seus homens ali. Então, ele está falando, Davi é um renegado. Ele saiu das águas de seu senhor Saul. Quem é ele? Tem muita gente que foge do seu senhor. Nabal está agindo como um moabita, um cananeu, não é? Não ajuda o povo de Deus. Veja, ele não só vai recusar, mas ele está fazendo aqui desprezando o ungido do Senhor. Ele está desprezando claramente. Ele está zombando de Davi. 11. Tomaria eu, pois, agora gente, olha quantas questões aqui do meu. Pronome possessivo da primeira pessoa do singular. Meu, minha. Quantas vezes o Nabal fala isso? Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem. Olha o tipo de homem que a gente está lidando aqui. Ele despreza e ele é arrogante, como se tivesse tudo sendo dele e ele conquistou com as suas forças. Lembra? Ele era hebreu. O mínimo que o hebreu poderia dizer é: Yahvé me deu, não é? Yahvé me deu isso, mas não é meu. É um coração egoísta, arrogante, rebelde. Então, ele dá essa resposta gananciosa aí: não vou dar nada, é meu. 12. Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Nabal se recusa, os moços de Davi voltam para Davi e falam, ele falou isso. 13. Pelo que disse Davi aos seus homens. O que Davi diz aos seus homens? Cada um cinja a sua espada. Conte quantas vezes a palavra espada aparece no versículo. E cada um cinja a sua espada. E também Davi a sua. A sua ali no hebraico tem espada, tá? Então são 3 espadas. Quantas vezes ele falou paz para Nabal? 3. Agora ele fala 3 o quê? Paz, você não quer? É espada agora. Subiram após Davi os 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Então 400 vem e fica 200, cuida das coisas, vamos com 200, lá tudo com espada. Davi tinha espada de Golias com ele, lembra? Ele está com a espada de Golias, os homens estão com as suas espadas. Agora para e analisa isso no seu contexto. Qual foi o episódio do último capítulo? Os homens falaram assim: Davi, é a chance de você matar Saul, cara. Vai. Davi fala: não. Saul estava fazendo mal a Davi? Muito. Episódio seguinte: Davi foi alguém que se restringiu, né? Temeu ao Senhor. Agora aqui ele faz o quê? Vou matar. Presta atenção que o autor está nos mostrando um contraste do capítulo 24 para o 25. Lembra, é muito fácil ver esse texto como
não seja um Nabal, seja Abigail. Eu sei isso, pode ser dito. Mas a questão é, onde está esse texto? Está depois do capítulo 24. Assim, do ponto de vista de Nabal, ele não tinha nenhuma obrigação de sustentar Davi. Nenhuma. Sim. Então, assim, Nabal não está errado. Ele negou auxiliar o ungido do Senhor, que ele sabia quem era. Ele se negou. Poderia se negar. Sim. Ele está com as coisas dele. Porque, assim, parece que ele era obrigado. Uhum. E ele não é obrigado. Sim, não estou dizendo que ele queria ser. Mas a forma como ele tratou tudo isso, a forma como o Nabal fez, foi bastante interessante aqui, negativamente. Quem é Davi, é meu, não vou dar para homens que fogem. A forma é muito tola, a forma é muito rude. Mas vamos lá, vamos ver, vamos continuar vendo aqui. Então, Davi quer pagar o mal com o mal, não é isso? Davi quer pagar o mal. Foi isso que Saul disse que ele não queria que Davi. Saul elogiou Davi. Eu quis fazer-te mal, Davi, você me falou com bem. Saul elogiou Davi por isso. O que Davi está fazendo agora? Eu vou matar, porque fez mal para mim, me desprezou. Então, ele deu uma desentendido, mas zombando de Davi. Sim, a zombaria, o desprezo é grande aqui. É um coração de desprezo, de arrogância. Davi quer se vingar agora aqui. De Saul ele não quis, mas de alguém, um rico em Hebron, dá para se vingar. Às vezes a gente é assim, a gente coloca pesos diferentes, né? Não, ali não, mas aqui eu faço. Não, mas aí é porque ele era o rei. É um rei, mas assassinar aqui vale. Não vale. Percebe? Mas assim, o que parece é que ele era ungido do Senhor. Saul. O Nabal não Nabal é um rico de Hebron. Não é ungido. Então ele se acha que tem o direito. eu tenho o direito matar. de assassiná-lo, porque ele me desprezou. Só queria matar o Saul. Agora esse já Veja, ele poderia dizer, ele não quer, o Senhor vai nos prover. Mas ele pega a arma, como se diz, né? Ele pega a arma e vou para cima dele. Agora eu vou matar esse cara. O Nabal também não teve nem de empatia. Então, mas veja, é isso. Não teve nenhuma Nabal sabe quem é Davi, Nabal está vendo as evidências de quem é Davi, o Senhor está com Davi, as coisas estão sendo vistas ali, e Nabal tem essa reação desprezível para com Davi, que é o Senhor, o Senhor está com Davi, falando. teria alguma coisa a ver, que eu já ouvi uma história, baseada em historiadores, assim, não sei se é verdade. E fala que naquela época tinha muito essa questão de quando os pastores estavam cuidando de ovelhas, porque tinha muitos assaltos, ladrões que tomavam. Sim, aham. Então, talvez nesse sentido, Davi protegeu esse rebanho de Sim. Nabal, então talvez ele estava vendo agora, tipo assim, como uma recompensa pelo bem que Sem nós dúvida. vivemos. Talvez ele poderia recompensar por ter protegido o seu rebanho, seus pastores, contra os assaltantes, no mínimo, um reconhecimento, porque nós estamos com fome. Essa é a intenção de Davi, é exatamente essa, um mínimo de reconhecimento que nós fizemos, nós poderíamos ter pego, você não sentiu falta de nada, ajuda-nos um pouco. É exatamente isso, você está certa, uma recompensa lógica, ou minimamente generosa. Nós cuidamos de vocês, ninguém atacou vocês, nem nós, nem ninguém. Nós poderíamos pegar, não, né? A gente entendeu. Se nós fôssemos vizinhos ruins, nós poderíamos até ter pego isso, nós somos bons vizinhos. Outros povos nômades pegariam. É esse o ponto que nós podemos pegar, essa ideia. O ponto que eu quis dizer é no sentido assim, porque tem até lá quando Jesus vai falar do bom samaritano, dos salteadores pelo deserto. Talvez nesse deserto tinha esse tipo de salteadores. Sem dúvida. Eram tribos nômades que viviam de assaltos, os Amalequitas, por exemplo. No caso, Davi com seus homens não era esse tipo de pessoa. Não era esse tipo de pessoa. O que eu quis dizer é, nós até poderíamos, mas de fato, era contra a lei, era pecaminoso, mas isso era comum em se fazer, assaltar rebanhos, para se pegar. Pastores são pastores de ovelhas, são gente extremamente preparadas militarmente. Entende? Eles eram bandidos bons, né? E esse grupo de Davi era um monte de bandidos. É um monte de gente sem. Era bandido bom. Ele podia também requerer o direito de rei, o rei tinha
uma parte, né? O melhor do rebanho, ele já pensou. Ele não é rei ainda. Ele não era rei, mas Samuel já morreu. Saul já disse, você é o próximo rei. Ele já podia, não, eu vou ser rei, já sou, eu vou decidir. Então, poderia vir esse olhar soberbo, altivo de Davi. Sim, tudo isso poderia, né? As especulações aqui. Mas Davi está dizendo, nós fomos corretos com vocês. Recompense-nos com um pouco para nós. A ideia é essa de Davi, né? A ideia é essa, tá? Então, manda lá 200 homens, vamos matar esse cara com espada. Não é possível que alguém fale isso para mim, né? Davi fez isso. Seguindo, nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: olha, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens quem? Os homens de Davi, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por ele, e de nenhuma coisa sentimos falta todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Então, o moço de Nabal, gente, esse moço não tem nome, mas esse moço é impressionante. Esse moço é uma providência impressionante. Quem é? Eu sei. Mas ele tem a sabedoria, ele tem o tato de falar. Eu vou falar com alguém sobre isso. Quem? A quem fomos apresentados lá, que é sensato. O moço sabe quem são os seus donos, né? Eu vou falar com a sensata. Então ele vai para Abigail e fala: ó, Davi foi falar com o nosso Senhor, mandou seus homens, mas o nosso Senhor disparatou, o nosso Senhor tratou mal, desprezou eles. E aqueles homens, só que olha aqui, o relato dos homens de Nabal: nos trataram bem, nenhuma coisa sentimos falta, não pegaram nada a nós. Veja, novamente frisando, eles foram bons vizinhos nossos, quando estávamos no campo. Essa expressão é muito bonita. De muro em redor nos serviram, proteção, eles nos protegeram, tanto de dia como de noite. Isso lembra Êxodo, né? Muro ao redor, essa expressão é usada quando o mar vermelho se abre, ficam 2 muros ao redor. É a mesma expressão de Êxodo 14, quando o mar se abre. Colocaram um muro ao redor. E o Senhor serviu de quê? Para o povo no deserto? De proteção de dia e de noite. As palavras são semelhantes ao Êxodo. Foi assim que Davi tratou aqueles homens. Todos os dias que estiveram com eles, apacentando as ovelhas. Então, o testemunho desse homem, a Abigail, eles são bons, não fizeram nada para nós. Agora, pois, considera a Abigail e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então agora o servo sabe que Davi vai fazer algo ruim. Ele certamente soube, ouviu a espada. Pega as espadas, vamos andar, vamos em direção a Nabal. O mal já está determinado, Abigail vai dar problema. E aqui ele sabe quem é o Senhor dele. O que é filho de Belial? Filho da perversidade, da iniquidade. É um termo para isso. No Novo Testamento, isso é até usado ao diabo. Tá? O termo Belial para o grego é usado por Paulo para falar de Satanás. Então é alguém que é indigno, pessoas que transgridem a lei perversamente. O servo fala isso do seu Senhor. A palavra é usada para os filhos de Eli, se vocês se lembram, Hofni e Finéias, filhos de Belial. Então esse servo aqui é impressionante. O papel dele na história é pouco, mas é essencial, porque ele fala com a pessoa certa. Igual a minha de Naamã. Exato. Então veja, ele sabe o que vai acontecer com Nabal e sabe que é com a casa também, ou seja, com os dele. Já Davi vai falar isso explicitamente. Provavelmente ele já sabe que é com todo mundo. Esse servo já ouviu algo. Nabal, tá? Porque ele com referência a Nabal. E ele, o nosso Senhor, ó. E ele, nosso Senhor, é filho de Belial. Não há quem possa. Ou seja, Nabal é alguém que você fala com ele. Já foi para ele é duro. Ele é alguém que você não consegue conversar. Então ele vai procurar aquela que você consegue conversar. Então, Abigail aguardou, é isso? Olha o contraste. Abigail recebe a notícia e fala assim: tem que ser agora. A toda pressa tomou
200 pães, o que o Nabal falou que não ia dar para Davi? O meu pão, a minha água e a minha carne. Abigail toma a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas e mais, olha só, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figos, e o pôs sobre jumentos. Imediatamente então ela ordena que os suprimentos fossem reunidos. Certamente já havia algum preparo para a festa ali. Lembra? Época de tosquia, época de festa. Então isso aqui não fica pronto rápido. A gente não sabe quanto tempo levou, mas é muita coisa. Certamente estavam preparando já. Então ela pega tudo isso, ofertas maiores do que o marido negou, e disse aos seus moços, 19: vão ir diante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Colocou tudo sobre o jumento e enviou na frente. Veja, ela percebe o que está em jogo, não perde tempo, sabe que Davi tem muitos homens, ela pega bastante coisa. E a cena aqui parece uma cena, lembra? Que Jacó envia mensageiros à frente de Esaú, lembra disso? Mandando presente para apaziguar. Lembra essa cena, né? Pergunta: ela foi submissa ao marido? Falou nada para ele. E aí? Ela foi bondosa. Ela é sábia. Bondosa com o amigo. Ela obedeceu antes a Deus. É isso. Revela um temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando o seu marido Nabal, a sua esposa Nabal fizer, no caso o marido, fizer algo que põe em risco, é perigoso, é iníquo, você deve ter, mulher, a sabedoria de dizer: não é esse caminho. Ela está sendo sábia aqui. Ela está resolvendo porque ele sabe que ele não tem trato com ele. Ela está sendo sábia, tá? Vamos lá, a gente vai ver a teologia dela, muito boa inclusive. 20. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte, então veja, ela vai se escondendo do jumento que está com as cargas. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Agora aqui no versículo 21, parece que ela ouve isso. Nós não sabemos se ela ouviu o que Davi disse, mas Davi disse assim, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentir falta de tudo quanto lhe pertence. Ou seja, Davi está falando, não serviu de nada eu proteger esse cara, porque ele está pensando, Val, de fato, eu vou proteger para que, quem sabe, ele me ajude. Eu quero algo em troca pela proteção. Então ele está falando, de nada adiantou eu proteger. Ele não sentiu falta de nada, e ele me pagou mal por bem. Eu fiz o bem para ele, me paga mal por isso. Aí o 22, Davi dá a sua cartada: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixá-lo amanhecer um só no sexo masculino dentre os seus. Então Davi está decidido a eliminar os homens da família de Nabal. Ele faz um juramento aqui para si mesmo, Deus faça o que quiser, mas eu vou acabar com esse cara. Eu vou acabar com os homens da família dele. Ele pagou o mal com o bem com o mal. E veja, quem é esse Davi? É o Davi que poupou Saul, gente. Esse é o Davi que poupou Saul, que não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem para Saul. Mas ele não é assim com Nabal agora. E então vem o drama, Imagina, não sei se Abigail ouviu, seria interessante se ela tivesse ouvido, descendo assim, meio escondida, ela ouve Davi falando de forma alta: eu vou acabar com todos os homens da casa dele. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Então veja, Abigail vê Davi, desce do jumento, porque não era comum ver um jumento levando carga. Imagina Davi ver um jumento levando um monte de carga. Aí quando chega essa visão, ela, pronto, sou eu que estou aqui. Ela se prostra o rosto diante dele, inclina-se à terra. Quem fez isso no capítulo 24? Davi fez isso com Saul. Davi se inclinou diante de Saul, com o rosto em terra.
A mesma atitude que ela teve com Davi, ele teve, Davi com Saul. De humildade. Ela sabe quem ela é diante dele. 24, né? Lançou-se aos pés e lhe disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Então olha só a posição de humildade, o discurso de humildade. Tua serva, Senhor meu, ela sabe diante de quem ela está. Ela chama Davi de Senhor por muitas vezes, pelo menos 9 vezes nesse capítulo. Ou seja, ela reconhece quem ele é. E ela diz: cai a culpa sobre mim. Eu tomo a culpa sobre mim. Colocando Davi numa situação difícil, né? Cai sobre mim essa culpa. Ela vai falar agora. 25. Não se importe o meu Senhor. Está falando com Davi. Não se importe você, meu Senhor, com este homem de Belial, este homem da perversidade. Ela sabe quem é o marido, a saber, com Nabal. Porque o que significa o seu nome, ele é tolo, ele é insensato, ele é louco. Nabal é o seu nome, e a loucura, e o Nabal está com ele. Nabal é o nome dele, e o Nabal está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Então, o que ela está dizendo? Olha, eu sei quem meu marido é, Davi. Não leve em conta isso, não se importe com ele, porque ele é louco. Mas eu sou tua serva, eu não vi os seus moços indo falar com ele. Agora, pois, 6. E Davi sabia que Não, ela está se apresentando agora. Tá? Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive Yahvé, tá? Senhor em maiúsculo aí. Olha a teologia dela aqui. Tão certo como Deus de Israel vive. Nabal em nenhum momento citou Yahvé, né? Nas suas falas. Nabal meu gado, minhas coisas, quem é você? Agora ela diz: eu sou tua serva, tu és meu Senhor, e assim como vive Yahvé e a tua alma, e você vive, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Então olha só, Davi, tão certo como o seu Deus, nosso Deus Yahvé vive, foi por Deus que você foi impedido de derramar sangue, vingar-te por tuas próprias mãos. Se você eu falo esse versículo aqui, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te, de que episódio eu estou falando? Com Saul ou com Nabal? Pode ser dos dois, né? Tem provisão de Deus ali, providência para impedir Davi nos dois. Sobre qual é a diferença dos dois relatos? No capítulo 24, Davi fala: eu temo ao Senhor, eu não vou fazer isso. No capítulo 25 é o quê? Eu quero fazer isso. Alguém veio para impedir. O mesmo homem que no 24 disse: não, o temor não. Agora precisa de alguém na providência de Deus falar: não faça. Aquele que pensa estar de pé, a gente é rapidinho assim, não é? A gente tem às vezes uma semana de muita obediência a Deus, uma piedade, daqui a pouco a gente está vacilando. Mesma pessoa, ou no mesmo dia, não é? No mesmo dia a gente pode fazer isso. Mas olha só, a teologia dela qual é, gente? Quem é o herói na teologia de Abigail? O Senhor, não é ela. O Senhor te impediu de derramar sangue. Isso vai manchar o teu nome, Davi. Isso vai manchar. Eu sei quem você é. O Senhor está te impedindo agora de derramar sangue inocente. Como Nabal serão os teus inimigos, loucos que procuram fazer-te mal a meu Senhor. 27. Aí ela apresenta o que ela trouxe. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Então, no meio dessa defesa magistral, bonita dela, está aqui, o presente. Toma aqui as bênçãos, aqui o presente são as bênçãos. Perdoa a transgressão da tua serva. Olha só, lembra? Considere minha culpa. Perdoa o meu pecado, pois de fato Yahvé te fará casa firme.
porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Olha aqui que discurso dela: perdoa a mim, porque Yahvé vai te fazer uma dinastia firme. A casa aqui é a tua dinastia real. Ela sabe quem é Davi ou não sabe? Davi era conhecido ali ou não era? Nabal tinha essas informações certamente, ele era o chefe da casa. Se ela sabia quem era Davi, ele sabia também. Deus havia colocado Davi nesse lugar que ele está. Deus vai fazer casa firme a você, porque você batalha as lutas do Senhor. Saul não batalha as lutas do Senhor, você batalha. E não se ache mal em ti, ou seja, não mancha a tua jornada com isso. Seguindo, se algum homem, está aí, se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. O Senhor vai te proteger como se fosse protegendo feixes de colheita. O Senhor vai te guardar. Aqui algumas traduções podem traduzir feixe por documento, talvez o livro da vida. Deus vai te manter vivo, porque o Senhor está te guardando. Se algum homem se levantar e te buscar, porém a vida de teus inimigos, o Senhor a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. Como é? Olha os termos que ela usa, gente. Ela sabe quem é Davi, ela sabe a história de funda. Ela sabe que Davi venceu Golias com uma funda. Os teus inimigos serão mortos como se atirasse uma funda neles. Ela está dizendo: Senhor, vinga você, Davi. Parou. Quem concluiu isso no capítulo anterior? Davi disse: o Senhor é meu vingador. Agora Davi precisa ouvir isso, porque ele está tolo. Ele quer ser o vingador de Nabal. Ele precisa ouvir isso agora. Davi, é o Senhor que vai fazer isso com os teus inimigos, não é você. Muito bonito isso, né? Que palavra dessa moça. 30. E há de ser que, usando o Senhor, olha quantas vezes Yahvé aparece no discurso dela: usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel. Olha o que ela sabe: o Senhor vai te colocar príncipe sobre Israel. Ela não usa reino, né? Porque quem reina é Yahvé. Lembra que Samuel falou isso para Saul: você será príncipe. Ela tem essa ideia também. O Senhor vai usar contigo de todo o bem que tem dito a teu respeito. Ela sabe o que é dito acerca de Davi pelo Senhor, por meio dos profetas. Ele vai te estabelecer príncipe sobre o meu povo. Então, meu Senhor, 31, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração no sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Veja, ela está apelando: não se vingue, Davi, não faça disso uma mancha no teu reinado. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-á da tua serva. A intenção dela é evitar que Davi se vingue. Não faça isso, não suje as suas mãos de sangue. Você vai ser rei. Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. E quando você chegar lá, lembra-se de mim, da tua serva. Então ela pediu um pedido a si mesma. E esse discurso dela é a terceira vez que alguém fala de Davi que ele vai ser rei. Jonatas falou isso, admitindo que ele será rei. Saul falou isso no capítulo passado, agora ela. Eles sabem sobre Davi. 32. Então, acabou. Olha que longo esse discurso, não é? Então Davi disse a Abigail. Agora olha a teologia de Davi, ouvindo o que Abigail diz. Veja por que é um homem que até agora está sendo insensato, ele quer se vingar por ter sido desprezado por um homem. Agora, por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Ele recebe a repreensão e faz o quê? Bendito seja o Senhor que te mandou. Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Olha que humildade de Davi. Ele diz: eu ia fazer algo errado mesmo. Bendito seja o Senhor que te mandou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, porque ela é prudente, ela é bonita, ela é sensata lá em cima. E bendita seja tu mesma
que hoje me tolhesse de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Davi reconhece a intervenção dela, de livrar ele de derramar sangue inocente. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu, gente, olha quantas vezes aparece isso, impedir, me tolheu, me impedir de derramar sangue. Esse é o ponto aqui. Tão certo como vive o Senhor, de Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse esse mal. Se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Davi disse, eu ia me vingar mesmo. Nenhum homem ia ficar dos seus descendentes. Tão certo como vive o Senhor, ele tinha feito o juramento a si mesmo. Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, sobe em paz a tua casa, volta para casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atende. Davi recebe os presentes, ele e seus homens estão alimentados por algum tempo agora, tem provisão, e fala para ela, vai em paz, volta para sua casa em Shalom. Foi o que ele disse a Nabal. Eu ouvi o que você disse e eu atendi isso. Podia ter terminado aqui, né? Mas não, vamos lá. Voltou a Abigail, a Nabal, então ela volta para a casa dela. Eis que ele fazia em casa um grande banquete, um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Então ela volta para casa, vê lá a festa da tosquia. Ele está bêbado, não dá nem para falar com o cara, tanto que ele está bêbado. Ele já é ruim de trato. Bêbado, eu não vou nem falar, vou deixar. Ele estava fazendo uma festa como um rei, né? Isso lembra bastante a parábola de Jesus, né? O homem rico todos os dias se regalava esplendidamente, mas aí, esta noite pedirão tua alma. Onde eu vou guardar as minhas coisas, o meu celeiro, não é isso? As minhas coisas, os meus bens, esta noite vão pedir tua alma. Então ela chega lá, ele está como rei, porque de fato ele era alguém muito importante naquela região, lembra? Tinha possessões, muitas cabras e ovelhas, era alguém que, entre aspas, reinava ali, era alguém grande, filho de Caleb, da descendência de Caleb, então era alguém importante, ele era um reizinho ali, e ele age como um reizinho, seu ídolo no seu coração. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Você imagina, Nabal, senta aqui que eu quero te falar um negócio. Ontem, vieram os homens e falaram isso, que você falou assim, assim, assim com Davi, e eu fiz isso. E se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Possivelmente aqui um derrame ou um fato. É isso que quer dizer mesmo. Ele ficou chocado. Lembra que Eli, quando recebeu a notícia da arca, caiu para trás? Essa é a ideia. Ele teve um mal súbito pela notícia que ele recebeu. Nós temos aí alguém que estava agora livre do vinho, agora está com o coração em pedra. Passaram os 10 dias, feriu. Quem é o vingador aqui, gente? Senhor. A Nabal. E este morreu. Então ele passou possivelmente os 10 dias doente, talvez um derrame aí que durou esses 10 dias, aturdido, e ficou assim, e o Senhor o feriu, tá? O Senhor o feriu. Deus se vingou, porque Deus é o vingador. O próprio Deus tirou a vida dele em retribuição pelo seu pecado. A impiedade dele foi retribuída por quem deve retribuir. Ouvindo Davi, aí poderia terminar aqui, agora sim, porque daqui para a gente fala, tinha que ter isso agora. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja Yahvé, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. Veja, foi uma afronta que Davi disse. O que Nabal falou para ele lá foi uma afronta. E me deteve de novo o tema de fazer o mal, fazendo Yahvé cair no mal sobre Nabal, sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Então Davi reconhece, o Senhor me vingou, me impediu de fazer o mal, e agora eu quero tomá-la por mulher. Calma, a gente já vai falar sobre isso. Lá no final a gente vai ver essa questão. Tá? Assim, a Abigail não tinha muita opção, né?
é Davi mandou homens para falar, vem, ele quer ter você como mulher. Parece um pouco o que ele vai fazer com Batseba, né? Vem para cá. E ele faz isso, muito suscetível a encantos femininos, né, Davi? Natureza impetuosa aí desse lado. Mas assim, vamos pensar. Já te falar isso porque eu vou falar sobre o que aconteceu com Mical, que era a esposa dele. Calma. Bom, 40. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, então eles foram lá no Carmelo, onde ela morava, e lhe disseram, Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Uma mulher bonita, de caráter, sábia, prudente, boa teologia, né? Excelente. Ele manda os amigos do noivo buscarem a noiva. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, olha a postura humilde, e disse, eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu Senhor. Então fica claro que ela fala, eu não tenho, quem sou eu para ir para lá? Eu lavo o pé de criado. Mas ela não tem muita opção, ele está mandando ela ir e ela vai. E a Abigail se apressou e dispondo-se cavalgou o jumento com as 5 moças que a assistiam. Então ela tinha, veja, uma pessoa rica, ela tinha servas e moças. Então as amigas da noiva vão também para isso. E ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Então, veja, o que é Davi casar com Abigail sendo Nabal morto? Em termos de posses. O que significa isso? Queimou as coisas, a Davi riqueza dela, é dono. do que era do Nabal. Davi agora tem as posses de Nabal. A gente vai ver que Hebron vai ser onde Davi está em primeiro lugar seu reino, porque ali é o ambiente de Nabal. Ele conquista isso. Veja, o autor não faz aqui nenhum comentário sobre poligamia. Já a gente vai ver, é o próximo versículo, a questão de poligamia aqui. Mas o ponto ela é uma viúva. Ela está autorizada a se casar? Está, viúva. E ele? Vamos ver. O ponto aqui antes disso nós estamos lendo uma história, tá? Ele está dizendo o que aconteceu. Cuidado para olhar isso e falar, ou os outros relatos de poligamia, Deus aprova. O autor está narrando o que aconteceu. É importante a gente olhar para o texto assim. Fez isso. Não há um juízo de valor neste texto, a gente tem que olhar para a escritura, para olhar para o juízo de valor, mas neste texto, ele fez isso. Ele tomou ela como mulher, ela tinha o marido morto. E nesse tempo aí também isso devia ser super comum. Sim, mas nos outros povos, nas culturas, era muito comum o rei ou o grande ou o príncipe ter muitas mulheres. Era muito comum. Lembra que Gideão teve muitas mulheres. E a mulher que ele quisesse. Isso, só que ali é o povo de Israel, né? Não é qualquer povo. Davi é povo de Deus, tem leis. Mas vamos lá. 43. E aí vem a surpresinha. Tomou Davi a Ainoã de Jezreel também, né? E ambas foram suas mulheres. Poxa, Parecia porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. A gente não sabe quem é esse Paute, mas o que Saul fez? Pegou a Mical, Saul estava injuriado com Davi, não é? Lembra que Davi fugiu da casa pela janela? Possivelmente Saul quis fazer algo para ferir Davi mesmo, algo político. Você vai ser dado a esse homem aqui. E esse tal de Paute, ninguém sabe quem é. Uma jogada de Saul para se desvencilhar de Davi como genro. E aí, Davi é a parte inocente desse divórcio ou não? E aí, pastor? Como é que a gente resolve esse casamento? Olha o nó que deu. O Saul, pai da moça, obriga a moça a casar com outro cara. O Davi está fugindo, o pai quer matar. E ele está casado com ela ou não está? E aí vem uma moça que é viúva e ele casa com ela, e agora? Olha o rolo. Como é que sai desse nó? Foi um jogo do pai dela, uma viúva, mas ele toma, olha só, ele toma a Abigail e a Ainoã. Não, a Ainoã. O único nome, a única vez que aparece Ainoã na Bíblia é uma mulher de Saul, mas possivelmente não é a mesma, né? É cedo demais. Os estudiosos aí ficam assim, aparece Saul que se casou com Ainoã, mas não sabemos se é a mesma. É o mesmo nome,
Mas o ponto é que Davi tem 2 mulheres. Veja, poligamia é errado. Ponto. Davi fez isso. Ponto. O que o autor está dizendo é, Davi recebeu duas mulheres. Uma viúva, e aí a outra ele recebeu porque Mical tinha ido embora, o pai dela, Saul, colocou ela para se casar com outro cara. Ele era casado. Está dito. Veja que é um breve comentário sobre a situação conjugal dele. Ele tomou mais do que uma esposa. Era a fraqueza dele. Está errado. Moralmente, não podemos dizer. Ele já tinha uma e tomou mais uma. Tá? É esse o nosso texto. Vamos lá. Gente, uma história desse tamanho, é difícil ele falar assim. E aí? Sobre o que? Vamos lá, vamos fazer nosso exercício. A estrutura é gigante, ó. Eu dividi aqui, ó. A morte de Samuel e a ida de Davi ao deserto de Maom. Do 2 ao 3. Descrição de Nabal e Abigail, lembra? Primeiro ele começa com Nabal, com as posses. Depois ele fala o nome. Abigail é o nome primeiro. Do 4 ao 8, Davi envia seus homens a Nabal para lhe pedir mantimento. Do 9 ao 11, a resposta desprezível de Nabal. Do 12 ao 13, a reação de Davi. Qual é? Pega a espada aí, gente, vamos acabar com Nabal. Do 14 ao 17, o moço de Nabal anuncia a Abigail no ocorrido e a avisa do perigo. Estou só lembrando a história, tá? 18 a 19, Abigail prepara os mantimentos para enviar a Davi. Apressadamente ela, olha lá. 20 a 31, aqui o maior, né, uma porção maior. O encontro e o diálogo de Abigail com Davi. A teologia dela é muito boa. Ela usa o Senhor e a Vé muitas vezes. Ela fala, ela coloca para si a culpa, ela se humilha, ela pede perdão. A resposta de Davi a Abigail, o Senhor te mandou. A morte de Nabal, o casamento de Davi com Abigail e a outra esposa de Davi. Tudo isso aí é uma história só. E eu quebrei a cabeça, eu falei, meu Deus, que difícil, mas quebrei a cabeça mais na tese. Mas vamos lá. Sobre o que esse texto está falando? Tanta coisa, né? A resposta. Mas vamos pensar, gente. Sobre o quê? Qual é o centro aqui que o autor falou sobre isso agora? Para vocês. Como o Senhor impediu que Excelente. faça vingança. Excelente. E o que ele falou? Sobre como Deus impediu Davi de matar Nabal e os seus. É sobre isso o texto. Todo acontecimento tem esse centro muito bom. O centro é Deus está impedindo Davi de fazer algo. Que Davi, pela graça de Deus, no capítulo anterior, se restringiu a si mesmo de fazer. Agora, Deus tem que impedir aqui de forma, usando o meio. É exatamente esse o assunto do nosso texto. O texto está falando sobre os acontecimentos que envolveram, olha só, a providência do Senhor para impedir Davi de matar Nabal e os seus. Como pastor, eu estava pensando justamente sobre esse trecho, porque assim, eu acho que isso é muito comum com a gente. Em determinados momentos, a gente tomar decisões precipitadas, fazer coisas que não deveriam, cego pelas circunstâncias. Excelente. E aí Deus, por providência, coloca a Abigail para impedir ele de fazer isso. Com a gente é a mesma coisa. Esse é o ensino, você está aplicando exatamente o ensino desse texto. Percebe? A gente poderia falar aqui de como ser uma mulher sábia. Aí vamos lá, Abigail. Vira um estudo biográfico, ou com mais questão moralista, não é? Não há problema, a Bíblia tem moral. A questão é, esse texto, no lugar onde ele está falando isso. Como nós, na nossa tolice, precisamos ser impedidos de fazer coisa errada com outras pessoas. É esse o ponto do texto. Não é, o autor não está escrevendo aqui para ele dar um exemplo de mulher. Não é a proposta dele em primeiro lugar. É a providência de Deus em enviar alguém para impedir o seu ungido de estragar. Esse é o texto.
Exatamente isso. Tá? Isso não nos impede de tirar lições de moral, como eu disse. Não seja um Nabal. Meninas, ao escolherem o seu namorado, por favor, mulheres, homens, pensem. Nós podemos até ilustrar isso, mas não foi para isso que o autor escreveu esse texto, para mostrar com quem você tem que casar ou não. Tem textos específicos sobre isso, mas aqui o ponto é esse. Deus faz isso com a gente também? Sem dúvida. Tente se lembrar de algum momento em que você estava na igreja ou algum irmão falou algo para você que te precou de fazer algo ruim, que te acendeu uma lâmpada. Puxa vida, é verdade. Para nós hoje. Muitas vezes você está na igreja e ouve um sermão e fala, eu precisava ouvir isso. Eu já ia fazer a coisa errada. É um pouquinho da providência dele para perceber essa lição. Isso. A perseverança. Permaneça, Davi. Não faça isso. Deus usa essas coisas para nos preservar. Exatamente. Aqui eu resumo o texto, está um pouco longo, eu não vou ler não. Agora, gente, qual é o ensino desse texto? A Val e o Eliseu, pegando sobre o que o texto está falando, você já tem boa dica sobre o que o texto está ensinando. Eu não posso dizer, o texto está falando sobre como o Senhor ensina. Não seja louco. Não, porque não tem nada a ver com o que o texto está falando, entendeu isso? Eu não posso concluir que o ensino do texto é, seja uma mulher sábia. Não é esse o ensino. Não é esse o ensino, vamos lá. Eu peguei aqui para nos ajudar o ensino da passagem anterior. E isso vai te ajudar a ver o ensino dessa passagem de hoje. Olha só. Capítulo 24, que Davi rouba Saul na caverna. O ensino foi, que eu escrevi. O ídolo servo do Senhor confia a Deus a justiça e a vingança dos seus inimigos. E não age em desobediência e precipitação, mesmo diante das circunstâncias providencialmente favoráveis. Qual que é o ensino? O servo do Senhor confia a Deus a vingança. E mesmo com uma circunstância favorável, ele não desobedece. Pega esse ensino aqui e tenta colocar hoje. Fala, não dá. Certo? Porque o servo do Senhor não confiou a Deus a justiça. O que o autor está nos dizendo, colocando essa história depois do capítulo 24? Qual é o ensino? O que você ia falar? Eu ia falar que é o ensino ao contrário. Isso. Davi tem as circunstâncias excelentes para ir lutar contra Nabal e ganhar o que ele quer ganhar, mas do Senhor é a vingança e não de Davi. O Senhor precisa impedir Davi. Ele não confia a Deus hoje, no nosso capítulo, a vingança. Só que Deus tem que preservar o seu servo. O que ele faz? Ele envia meios para o mesmo homem firme, piedoso, que falou não, no dia seguinte, entre aspas, né, já estava fraquejando, falando, vou matar. Somos nós. Ninguém consegue ser piedoso, Ninguém consegue, só um chegou. Olha como é evangelho isso. Precisamos de um Davi melhor. Porque o Davi pipocou Saul e falou, é do Senhor. No próximo episódio ele fala, eu vou matar. Precisamos de um Davi melhor. O que é o ensino de hoje? Apesar das tolices de ser ungido, em sua soberana providência, o Senhor usa meios para restringi-lo de agir em precipitação pecaminosa e seguir qualificado e provido para a sua tarefa. Fala, pessoal. E Davi e Balaão, todo mundo tem o povo. E Balaão, nem com a mula falando, ele não acordou. Não acordou. Agora, olha só, o ensino de hoje é, apesar das tolices do ungido, a providência do Senhor usa meios para impedi-lo de pecar, de modo a que ele continue qualificado e provido para a sua tarefa. Percebe como é importante o capítulo 25 está depois do capítulo 24? Como eu não estou fazendo jus ao texto, se eu pegar o 25 e aplicar primeiramente para mulher sábia ou tome decisões assim, o capítulo 25 é providência de Deus para preservar os seus servos. Ele mandou a Abigail. Deus coordena na mente de cada um. Está sobre Deus, isso está no discurso dela.
o Senhor me enviou a você. E no discurso dele, quando ele fala, o Senhor te enviou a mim. Esse é o ensino. É dado no texto, das palavras da teologia dos dois. Ela fala, Yahvé me enviou. E Davi fala, bendito porque ele te enviou. Pronto, o autor quer nos mostrar isso. Porque na caverna, Davi fala, eu temo a Yahvé. Eu vou me restringir. Aqui não. Bonito isso, né? A gente pode ver nesse lado, né? Davi, por ser um escolhido, ungido, todo esse percurso, essa trajetória, quando Deus escolhe alguém para um propósito, ele vai alinhando e conduzindo a pessoa até chegar para cumprir aquele propósito, né? No caso, ele vai enviando providências de um lado, livrando do outro. Ele está livrando a vida, daqui a pouco. Outro episódio, do nada aparece uma invasão. Filisteia e Saul vai embora. Agora aqui Deus já providencia Abigail. Percebe como isso é você olhar para o livro e ver a teologia do livro. Isso nos impede de tirar ensinos errados, de pensar e eu quero falar sobre isso. Você olhou um todo. Deus está providencialmente conduzindo o seu ungido, livrando, impedindo, mandando Abigail. E a gente tem muita aplicação disso. Vamos agora passar para o final. Cristo no texto. Só uma coisinha. Urias. Então, aqui a gente está numa fase de Davi, ele está sendo preparado para reinar. Depois de rei, ele continua com as suas fraquezas. Aqui ele tem 2 mulheres, né? Ele se casou com 2. Ele continua com as suas fraquezas. E às vezes Deus tira a mão no coração obstinado de Davi, ficar no palácio. Aquele episódio tem uma série de desobediências obstinadas que levaram a Davi a fazer aquilo. Ficar pensando, não, eu estou sossegada porque se eu for fazer alguma besteira, Deus vai me conduzir a não fazer. Só que muitas vezes não, né? Às vezes Deus, como Davi, ele pecou, nós pecamos. Isso, e às vezes o nosso, sem dúvida, a gente não pode pegar, tá tranquilo, vou tentar caminhos ruins aí, Deus vai me livrar. Não é isso. Até porque muitas vezes nós estamos duros, com os olhos fechados, para as Abigails que chegam para nós e falam, a gente não quer. E aí Deus nos entrega um pouquinho. Então vai lá um pouquinho. Experimenta um pouquinho as suas paixões, isso é meu juízo. Então, claro que tem parcela nossa aí, tem responsabilidade nossa de nos mantermos. E eu penso também na Amiga, a fala dela, né? Só que ela também pode ter tido esses momentos, como todos nós, momentos. Claro. Né? Claro. Nesse momento ela foi sábia, prudente, sensata. Nesse momento ela Nós não sabemos o que nos. Sim, nós não somos ditos sobre os altos e baixos dela. Ela foi usada aqui para dizer, a providência de Deus mandou uma mulher sábia para frear Davi. Isso nos dá, como eu disse, podemos aplicar mulheres com seus maridos, ou mulheres da igreja sejam auxiliadoras idôneas. Refreiem quando vocês perceberem que estão indo para caminhos. Claro, nos dá aplicação para isso sim. Mas a gente só tem esse relato dela, não sabemos dos altos e baixos dela. Era uma pecadora, com certeza. Tá? Cristo no nosso texto, primeiro, progressão histórica. De novo, inimizade, tá? Nós estamos vendo aqui uma inimizade o tempo todo. Para você tem alguém que está desprezando o ungido, alguém que está sendo contra o ungido, 2 linhagens. Aqui um tema que na Bíblia toda a gente tem o desprezo, não tem? Na história bíblica inteira a gente tem relatos de desprezo ao povo de Deus, desprezo aos servos do Senhor. Aqui é mais um exemplo. A palavra de Nabal Davi é desprezível, é afrontosa. Ele não reconhece, não se submete ao ungido. Agora, quem é tipo de Cristo aqui? Abigail. Olha só, como Abigail, Jesus se esvaziou para colocar-se como mediador entre Deus e o pecador. Abigail se esvazia, se humilha e fala. E ela se põe o pecado nela. Ela tomou sobre si a culpa pelo pecado.
Olha o tipo de Cristo. Quando ela fala isso, fica muito claro de você ligar com Jesus, né? Muito bom, legal. É muito. Cabeça você entra cristocêntrica, logo, excelente. Põe sobre mim a culpa. É o tipo de Cristo. Isso te leva direto para Excelente. São essas conexões que você tem que fazer. Como Abigail satisfez Davi com as provisões que lhe eram devidas por Nabal, Jesus satisfez, né, as exigências de justiça para evitar a ira de Deus. Abigail apaziguou, Davi está aqui, ó, para te satisfazer. Jesus se entrega e satisfaz a ira de Deus em nosso lugar. Assim como Abigail salvou Nabal da fúria pecaminosa de Davi, Jesus nos salvou da ira justa de Deus. Não é, Abigail não é Cristo aqui? Com certeza. É o papel do mediador aqui ela faz. Impressionante isso. Não tira não. E é Tá. difícil a gente ver às vezes alguns textos, mas esse Claro, né? E Davi, com relação a Cristo, é o que aqui? Contraste. Por que ele é um contraste? Porque Cristo sofreu em nosso lugar. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Davi é o contraste de Jesus. Ele quis se vingar. Ele não entregou o seu àquele que julga retamente. Ele quis se vingar com suas próprias mãos. Davi foi o contraste. Olha só, e nas outras passagens, Davi É o era um Cristo. tipo de Cristo. E aqui foi o contrário. Ele foi o contraste, ele não se entregou a Deus, a vingança. Jesus foi o servo que suportou a hostilidade de pessoas em troca de uma glória futura. Ela fala isso para ele: não mancha o teu futuro fazendo isso. Ela tem que falar isso para ele, senão ele ia manchar. E Jesus aguenta isso, né? Ele suportou. E a analogia agora ao final com a gente, a igreja. Cristo nos ensina a não nos vingar, não é? Mas em nossa fraqueza e tolice, Ele nos restringe muitas vezes a fazer isso, com a providência dEle. Pense aí, talvez você já tenha sido restringido em algum momento de fazer algo errado. O ministério da igreja, aqui ó, corpo de Cristo, aconselhar-nos mutuamente com palavra de sabedoria para quê? Para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Hebreus fala isso. Aconselhem-se mutuamente, exortem-se para quê? Para que o pecado não endureça vocês. Gente, Abigail, isso que Abigail, o que ela fez é um papel da igreja para um com os outros, para que não caiamos na dureza do pecado. Quando alguma Abigail da igreja vier te confrontar, seja humilde como Davi fala: bendito seja Deus que te mandou, que eu ia fazer coisa errada. Eu precisava ouvir esse tapa na cara de você. Obrigado. Isso requer de nós que ouvimos humildade e dizer: é verdade, eu estava errado. Esse é o papel da igreja, de aconselhamento. E aqui, duas posturas diante do ungido. Você tem uma de rejeição, que é Nabal, e uma de submissão, que é Abigail. Não é assim a conversão? Tem uns que rejeitam, uns que se submetem. Os que rejeitam serão, no dia final, julgados. Os que aceitam, os que se submetem ao ungido, se casarão com ele, nas bodas do cordeiro. Ele só tem uma noiva, graças a Deus. Ele não é polígamo. Duas posturas que se seguem. Esse é o nosso texto, é longo, eu sei. Passei da hora hoje porque é um texto que não daria para quebrá-lo, tá bom? Porque 44 versículos, mas é uma história toda. É isso, irmãos. Abigail e Nabal. Ficou claro o ensino do texto? Providência no ensino do texto. Providência para nos impedir de fazer tolice em nossa fraqueza. Pode parar ali para mim, por favor? Vamos orar, vamos encerrar.